Salve, salve galera da torcida tricolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Turbina na Área, o seu, o meu, o nosso canal Turbina Tricolor, falando de todas as novidades do São Paulo Futebol Clube. A primeira das informações está relacionada à política do São Paulo, né? Muitas notícias aí nesta terça-feira a respeito do Conselho Deliberativo do São Paulo, a questão da reunião, das mudanças do estatuto que acontece nesta quinta-feira, às 19 horas da noite, lá, né, em São Paulo, uma reunião aí que vai ser de forma virtual, muitas mudanças envolvendo tudo isso e também a questão de uma polêmica aí envolvendo parte do Conselho Deliberativo, né, ameaças em rede social. A questão dos protestos da torcida que vai acontecer também na quinta-feira às 6 horas da tarde em frente ao Morumbi. Muitas notícias relacionadas ao São Paulo de forma negativa. Um final de ano no São Paulo turbulento, uma das piores temporadas do São Paulo Futebol Clube no Campeonato Brasileiro, né? O time que saiu de uma fila depois de 8, quase 9 anos sem título. Muitas questões envolvendo o São Paulo que não consegue achar o rumo, né? Não consegue voltar nos trilhos o São Paulo. Muitas questões relacionadas a departamento de futebol, né? Vazado o áudio do Muricy. O São Paulo que demitiu o Crespo, depois teve que acertar a questão de pagamento, de multa com o treinador e a sua equipe técnica, jogadores do São Paulo que estão saindo de graça, outros que não renovaram o contrato, jogador do São Paulo que foi vendido e causou polêmica depois de ser vendido, pode voltar para o São Paulo, o clube pode desistir da compra. Nós vamos falar de todas as informações que estão relacionadas no submundo tricolor. É uma bagunça que está no São Paulo Futebol Clube, somente notícia ruim no São Paulo, e nós vamos trazer aqui as informações desta semana no Tricolor. Nós vamos para as primeiras informações aqui relacionadas à política do São Paulo. Você vai acompanhar aqui tudo o que está acontecendo aí no Tricolor. Uma nota oficial emitida pelo Conselho Deliberativo, né, nesta semana, aí no dia 13, né? Então nós vamos entrar aqui na íntegra. O Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, representado por seu presidente Outen Aires de Abreu Júnior, vem a público esclarecer a dinâmica adotada para a realização da votação de sugestão de reforma estatutária, proposta por 82 membros deste poder, marcada para o dia 16 de dezembro de 2021. A partir das 19 horas em primeira convocação. Após ampla análise e debates, esclareço que a votação será feita em partes, inédita. Tal decisão foi baseada nos princípios democráticos e normativos. Vale destacar também que a reunião será realizada na quinta-feira 16. O resultado será divulgado no site oficial do clube no dia 17/12 de 2021. Aí tem aqui a nota, né, de oficial aí do Conselho Deliberativo, do presidente, e vai ser discutido aí nesta reunião as mudanças do estatuto. A notícia basicamente aí fervendo os bastidores, a torcida revoltada e com razão, né, de tudo que pode acontecer aí, que pode ser um golpe contra o Estatuto do São Paulo. E as notícias não param por aí, né, galera? Nós vamos ver a respeito do São Paulo também o que aconteceu após isso, né? Então, às vésperas de votação, presidente do Conselho do São Paulo recebe ameaças, polícia instaura inquérito, né? Então, hoje foi feito um boletim de ocorrência pelo presidente do Estatuto para falar das ameaças recebidas nas redes sociais. O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Outen Aires de Abreu Júnior, recebeu ameaças em seu perfil numa rede social. As ameaças foram motivadas pela votação prevista para esta quinta-feira de propostas para mudança de estatuto do clube. Então, Outen registrou um boletim de ocorrência nesta manhã desta terça-feira da Polícia Civil, instaurou um inquérito para investigar o conteúdo das mensagens e os autores, né? Então, no boletim de ocorrência, em depoimento à polícia, Outen cita 2 mensagens publicadas em seu perfil no Instagram, né? Então, está aqui o presidente. Numa delas, o autor afirma entre termos chulos que irá invadir o conselho e tirar um por bem ou por mal.
Em outra publicada, em um perfil diferente, o autor cita a família de ontem. Se tiver ainda pensando em dar golpe no São Paulo, tu vai se, seu também aí, não esquece que você tem família, o mundo é pequeno, Então a ameaça feita aí ao presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo em referência a tudo que está acontecendo no tricolor paulista, A questão do golpe, das questões das mudanças do estatuto, e nós vamos falar disso mais abertamente daqui a pouco neste mesmo vídeo. Vamos para as informações do São Paulo, notícias que aconteceram aí nos últimos dias. São Paulo renova o contrato com Natânia até o final de 2022, Futebol feminino renovando o contrato, futebol feminino que foi aí, que ganhou o primeiro jogo, contra a Ferroviária na Ladies Cup. Então ganhou por 1-0, gol da Gláucia, jogada, partida muito interessante do São Paulo Futebol Feminino aí, dando felicidade ao torcedor. Representante do que atleta, Marilene Jesus vence a prova da corrida Sargento Gonzaguinha. FPF, Federação Paulista de Futebol, divulga os grupos da Copa São Paulo que vai disputar a Copa, a Copinha em São Caetano do Sul, a primeira fase da Copa, o São Paulo que vai estar aí disputando. Tenho certeza que São Paulo pode chegar firme novamente. Perdeu a última oportunidade, o São Paulo chegou à final e perdeu para o Internacional. Esse time do São Paulo do Sub-20 é aí praticamente o time que pode revelar de 5 a 10 jogadores para subir pro profissional na temporada de 2022. São Paulo perde nos pênaltis e fica em quarto na Liga de Desenvolvimento do Sub-16, Então o tricolor que empatou no tempo regulamentar e sofreu a derrota aí nas penalidades. Eleita melhor da partida, a Marissa ressalta a superação do grupo na vitória, Aqui o São Paulo que venceu a Ferroviária em estreia no Brasil Ladies Cup. Marquinhos, do basquete, destaca a união do basquete tricolor, isso faz o time crescer, O basquete do São Paulo que vem aí trazendo bons resultados, Foi campeão recentemente, então tende a melhorar e a cada vez mais o basquete aí sendo protagonista também, competitivo, o basquete do São Paulo, que acabou aqui, vencendo na Argentina, Na Argentina o basquete tricolor vence o Quimsa, eu acho que deve ser isso, pela BCLA, Então São Paulo leva melhor diante dos argentinos e vence o jogo aí por 83-74. Essas são as últimas notícias e informações relacionadas ao tricolor paulista, e também agora você, torcedor são paulino, vai ver todas as questões aí do mercado da bola no São Paulo, Indicações do Rogério Ceni, Romarinho, Ronald, David do Fortaleza. O São Paulo está em conversa com algum desses jogadores e talvez aí o Ronald, notícia já veiculada pelo Globo Esporte, talvez o Ronald seja o que está mais próximo do São Paulo. Embora o Fortaleza, torcida, não quer emprestar nenhum jogador, quer fazer a venda desses jogadores porque eles estão tentando contratar para disputar a Copa Libertadores de 2022. Então, mas o São Paulo não tem condições de comprar, jogadores no momento, principalmente jogador assim que talvez não seja tão importante para o elenco do Rogério Ceni. Seria mais para compor o elenco, Então, não seria um titular garantido ali esse jogador. Então eu acredito que o São Paulo não vai comprar jogador assim por esse valor, Cerca de 9 milhões de reais aí que foi, tratado aí, o São Paulo não tem condição de comprar, Então o São Paulo que está buscando reforços, mas para mais um empréstimo, uma permuta de jogador. Novos nomes surgiram aí, Saraiva do Internacional e também o Vitor Cuesta, o zagueiro que é canhoto, joga pelo lado esquerdo. O Rogério Ceni, se optar por um sistema 3-5-2, poderia colocar ali o Cuesta, o Miranda e o Arboleda na zaga, O Léo deveria aí ficar no banco de reservas, O Vitor Cuesta, que é um bom jogador, é um bom zagueiro, e pode sim aí suprir as necessidades do time do Rogério quando for no sistema 3-5-2. Mas eu acredito que o Rogério vai manter o 4-4-2 ou o 4-3-3, dependendo das opções que chegar aí para o São Paulo na temporada de 2022. Já falado pelo Rogério em
entrevistas após o jogo, ele quer jogadores que atuem pelas pontas de velocidade, né? Então, Romarinho, né, David, alguns jogadores que o São Paulo está tentando buscar seriam opções para a opção do ataque pelas pontas de velocidade. Novas opções aí também que surgiram, né? Informações a respeito do Patrick, o volante do Internacional que joga ali no meio, também seria interessante, e até mesmo o Canu também lá do Botafogo seria uma opção aí para jogar na zaga, né? Então o São Paulo que está buscando alguns jogadores, eu não acredito que nenhuma dessas especulações vinguem no São Paulo, eu não acho que todos aí devem chegar, né? Que o São Paulo vai fazer proposta, e o São Paulo que visa pelo menos troca, né? Então, o que pode ser interessante para o São Paulo desses nomes seria o Vitor Cuesta, eu acredito que seria interessante aí do Internacional, e o Patrick, né? Jogador também que pode aí servir para o São Paulo. O São Paulo que deve se livrar de alguns jogadores por meio de empréstimo, né? Uma lista grande aí que o São Paulo já ofereceu. Conta com a presença do Vitor Bueno, do Pablo, do Léo, do Diego Costa, né, do Éder, vários jogadores que talvez não façam planos aí do São Paulo, não faz parte dos planos do Rogério Ceni. Nós vamos ver e acompanhar o mercado da bola no São Paulo, né? Mais notícias e informações eu vou trazer aqui para vocês. O Marlos parece que está voltando ao Brasil, o Marlos que já jogou no São Paulo, estava jogando lá na Turquia, né? Ele pode voltar para o Brasil, mas algumas informações aí de bastidor é que o São Paulo fez uma proposta, fez ali uma sondagem, mas quem está mais perto do jogador é o Atlético Paranaense. Então o Marlos não viria para o São Paulo, iria para o Atlético Paranaense. Talvez aí, galera, também não é um reforço assim tão forte, né? Não é um cara que vai desequilibrar o jogo, que vai mudar muito o jogo, né? Então o São Paulo não vai fazer loucura, não vai comprar muito jogador, não vai fazer muitas contratações. O que pode aparecer desses nomes que estão citados aí como especulação é apenas troca de jogador, né? O São Paulo não vai fazer investimentos e também não vai fazer lista de dispensa. A questão do goleiro Jean. O goleiro Jean do São Paulo está vendido até o momento ao Cerro Porteño, cerca de 1,1 milhão de dólares, né? O que vale na cotação de hoje 6 milhões de reais, aproximadamente 7 milhões de reais no máximo. Esse goleiro Jean foi expulso no jogo da final, tá certo? Entre Cerro Porteño, do Cerro Porteño, ele foi expulso antes de começar o jogo, no aquecimento, provocou a torcida rival e o VAR foi chamado lá, o árbitro acabou expulsando o goleiro Jean antes mesmo do jogo começar. É uma situação lamentável, né? E parece, né, o Arce, o técnico do Cerro Porteño, em entrevista após a partida lá, disse que até repensa, o clube está repensando a compra do Jean. Então, pode melar a compra porque o jogador que é praticamente aí de pavio curto, meio perturbado, o Jean, né, o goleiro do São Paulo, que está no Cerro Porteño e já teria até sido vendido, mas não foi feito o pagamento ainda, não fechou praticamente assinado essa venda. Então o Cerro pode voltar atrás. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque o São Paulo precisa muito desse dinheiro e não pode contar com o Jean. O goleiro reserva do São Paulo, né, o Lucas Perry, tudo indica que vai ser emprestado à Chapecoense. O São Paulo vai pagar partes do salário do goleiro, né, do Lucas Perry. A Chapecoense ainda não firmou o contrato, não fechou a proposta ainda para o São Paulo, mas pode ser que o Lucas Perry saia do São Paulo. E aí o São Paulo contaria apenas com o Thiago Volpi e o Thiago Couto, né? Então vamos esperar para que ver o que vai acontecer, se vai chegar algum goleiro, né? Algumas informações relacionadas aos bastidores falam que o Ivan da Ponte Preta pode pintar aí no São Paulo e também o goleiro do Fortaleza, que o Rogério já indicou que seria aí interessante para o São Paulo. Mas eu acredito que nenhum dos dois vai chegar, né? O que pode acontecer é o São Paulo não emprestar o Lucas Perry ou subir o próprio goleiro do Sub-20 para suprir a necessidade de um terceiro goleiro dentro do elenco principal. Alguns jogadores do São Paulo que já saíram, que não fazem mais parte dos planos do tricolor. É o caso do Hudson, que teve o seu contrato, não vai ter o seu contrato renovado.
O William também não vai ter o contrato renovado, o volante também, né? O Galeano já foi embora, o Benítez também não vai ter a opção de compra nem de empréstimo do São Paulo, já foi embora. O Rojas e o Shailon já também aí rescindiram o contrato, não fazem mais parte dos planos do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que agora conta com apenas 5 estrangeiros. Não haverá mais problema na montagem do time, na escalação dos relacionados. Então o São Paulo que agora conta com a presença do Arboleda, que está praticamente quase renovado com o São Paulo, ainda falta assinar mais 3 anos de contrato. Arboleda, o Orejuela, lateral, o Gabriel Neves, o volante, né, que conta aí mais 3 jogadores praticamente, o Caleri e o Rigoni. Então esses 5 jogadores do São Paulo são 5 estrangeiros que devem ficar no clube, né? Lembrando que só pode escalar e relacionar 5 estrangeiros por partida no Brasil. Então o São Paulo que não deve receber mais nenhum estrangeiro para não causar esse problema novamente de sempre ter que deixar um de fora dessa lista. Talvez, se alguém desses caras sair, pode sim aparecer alguma contratação, alguma proposta que o São Paulo faça para alguém, mas eu acredito que não virá ninguém de fora para o São Paulo. Um jogador que pode deixar o São Paulo é o Rodrigo Nestor. Alguns indícios aí de que o Rodrigo Nestor pode receber uma nova oferta de um time aí da Liga Americana. Esse time, né, que fez uma proposta para o São Paulo de 5 milhões, o São Paulo recusou, fez uma contraproposta de 10 milhões pelo Rodrigo Nestor, mas não obteve resultado. Então, o Rodrigo Nestor estava sendo aí visto por um representante do Ajax no Brasil e na América Latina e também de um representante da Premier League, mas não teve nenhuma proposta. Essas são as informações de mercado da bola e de especulações do São Paulo. Todos esses jogadores sendo especulados no São Paulo, o São Paulo que está atirando para todo lado, né? Vamos ver aí se consegue acertar alguma coisa que preste. Então, assim, fica muito difícil ver um time competitivo no São Paulo, porque não tem condição financeira de comprar jogador, de fazer boas contratações pesadas, que vão aí surtir efeito dentro do campo, dentro do campo de jogo do São Paulo. Vamos aguardar, né? Júlio Casares tem visita ao exterior marcado em janeiro para ver investimentos no São Paulo, para buscar investidor no São Paulo. O Nilson César, né, da Rádio Jovem Pan, disse que há uma suspeita aí desse investidor ser um investidor saudita. Nada garantido, nada confirmado, nós vamos esperar para saber mesmo se esse investidor vai fazer alguma coisa no São Paulo e alguma coisa que preste, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer na mudança de estatuto, na reunião que será na quinta-feira, e nós trazemos novas notícias e informações assim que for saindo aí no São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado você, inscrito do canal, que acompanha o Turbina Tricolor, você que é novo por aqui, ainda não é inscrito do canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber todas as informações e notícias da forma que o Turbina traz aqui para você. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença. Você é de extrema importância para o crescimento e o engajamento desse canal. Eu agradeço muito a sua presença. Um forte abraço. Mais uma vez, o São Paulo é o Clube da Fé, o tricolor do Morumbi, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Forte abraço. Valeu!